Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Meus irmãos e irmãs, hoje, dia 21 de setembro, a Igreja celebra a festa de São Mateus Evangelista. Vamos pedir a intercessão de São Mateus Apóstolo e Evangelista, para que nós também sejamos apaixonados pela palavra do Senhor. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, temos aqui o chamado de Mateus. Mateus era da classe dos cobradores de impostos. Junto com os pecadores, era uma gente desprezada pelos mestres da lei e pelos fariseus. No entanto, o chamado de Jesus a Mateus, a intimidade de Jesus com os pecadores, era uma coisa que deixava inquieto os fariseus. Era algo que incomodava os fariseus, porque Jesus, que se demonstrava tão justo, que se demonstrava como mestre, sentava-se à mesa com os indignos, sentava-se à mesa com os injustos, com os impuros. E aí Jesus vai ver toda essa trama e dizer: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, o chamado que Deus faz a Mateus, é o chamado que Deus faz a mim e a você. Na nossa indignidade, com os nossos pecados, com as nossas misérias, o Senhor olha para a intimidade do nosso coração e quer conosco fazer contato para nos tornarmos íntimos dele. Quer conosco formar uma família de discípulos e discípulas, não obstante os nossos pecados, por maiores que sejam, não obstante as nossas impurezas, por maiores que sejam. O Senhor veio chamar os pecadores. O Senhor veio salvar os pecadores. Por isso Ele chama a mim. Ele chama você. Ele chama a cada um de nós. Não podemos nos comportar como os fariseus que se achavam os bons, que se achavam os justos. Todos nós necessitamos da graça e da misericórdia. Por isso Jesus diz: quero misericórdia e não sacrifício. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu